Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que está pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo aqui para você dar uma olhadinha. A figura mostra um circuito elétrico retangular ABCDA. Olha lá, gente, ABCDA. Esse circuitinho de vermelho aqui, tá? Ó, que tá de vermelhinho. Professor, e esse outro aqui em cima, esse fio aqui? Esse fio aí, gente, esquece ele, tá? Na letra A, nem usar ele a gente vai. Alimentado por um gerador, e lá em cima tem um outro fio EF, tá? Que como eu disse, gente, a letra B vai usar ele, a letra A nós não vamos nem usar. Você pode forget esse carinha aqui, tá? Pensa só nesse circuito aqui embaixo. O circuito e o fio estão continuando plano, as correntes elétricas lá em cima é 5 ampere e aqui embaixo é 2 ampere. Admita que o circuito é constituído por um fio homogêneo, quero que você grifa isso, gente, de espessura constante e que o trecho BC tem uma resistência que vale isso aqui, 5 vezes 10 a menos 3. Pessoal, então vamos fazer assim, ó. Você vai pensar que esse trecho BC, ele é um resistor, e a resistência aqui, ó, nesse trecho BC, é 5 vezes 10 a menos 3 ohms, tá? E a corrente que vai passar aqui é uma corrente de 2 amperes, e esse cara aqui de cima, você esquece ele, gente, tá? Pensa que esquece isso daqui, esquece isso aqui, tá? Tá. Considerando as medidas, esse Mi que a gente não vai usar, calcule a diferença de potencial entre os pontos B e C do circuito. Ponto. Então, pera, vamos fazer primeiro isso, tá? Primeiro isso. Turminha, eu tenho aqui o meu gerador, que é a minha pilha, né? Que está produzindo essa corrente elétrica aqui, que está saindo aqui essa corrente elétrica de 2 amperes, está vindo 2 amperes, está fazendo a curva aqui, esses 2 amperes, está passando aqui e está voltando aqui, não é? Eu quero saber quanto que é a DDP entre B e C, a diferença de potencial, tá? Eu quero te lembrar, gente, que sempre quando uma carga passa num resistor, ela tem que perder energia elétrica, né? Porque o resistor faz aparecer calor, tá? Então, por isso que sempre tem uma DDP em volta dele, né? Então, gente, vou responder essa primeira perguntinha. A DDP entre os pontos B e C do meu resistor. Ô, gente, se eu tenho um resistor, para eu achar DDP ali, né, moçada? Você viu on, ha, 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 ha. Então, a DDP entre os pontos B e C vai ser... Quanto que é o valor da resistência BC, gente? 5 vezes 10 a menos 3. Quanto que é o I que passa ali, moçada? 2, né? Então, essa DDP entre os pontos BC vai ser 10 vezes 10 a menos 3, tá? Pode deixar assim, né? Ser beleza, o cara não vai tirar ponto por causa disso, mas eu gosto de deixar no SI, tá, gente? 10 é 1 vezes 10, né? Joga esse 10 para lá, ficou 1 vezes 10 a menos 2 volts. Essa é a DDP entre os pontos B e C, tá? Então, só fazer um URI ali. E, de novo, tá, meninos? Só para te lembrar isso. Lembra que eu falei que se você tiver aqui, gente, ó, um resistor, quando a corrente elétrica passar por ele, ela faz aparecer calor. Da onde que vem esse calor? Esse calor vem de uma queda de energia elétrica que a carga tem. Então, por isso que antes dela passar, ela tem aqui, ó, um potencial elétrico mais alto. Depois que ela passou, ela tem aqui um potencial elétrico mais baixo. Então, por isso que ela tem aqui uma DDP. Então, toda vez que a carga passar por um resistor, né, uma corrente passar, tem uma diferença de potencial. Isso indica a energia elétrica que ela perdeu ao passar ali, tá bom? Tá? Aí a outra pergunta, gente. Oh, turma, teve dúvida nessa aí ou tá tudo bem? Tudo bem essa, eu acho, né? A outra pergunta. Tudo bem, Zinha? Beleza, 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 anda lá.
a resistência elétrica equivalente em ohms do trecho formado pelos lados AB, BC e CD. Gente, olha que legal. Agora ele está falando o seguinte, que assim como esse trecho desse fio é um resistor, esse trecho aqui de A até B, ele também é um resistor que ele tem uma certa resistência. Esse trecho aqui, que é o trecho CD, ele também é um resistor que ele também tem uma resistência. E ele quer saber quanto que é a resistência equivalente desses três, tá? Pessoal, primeira coisa para eu saber a resistência equivalente é quanto que é a resistência AB e quanto que é a resistência CD. Meninos, o que eu falei para vocês? Fazendo um rascunho aqui. Ele pediu, a gente vai pensar em achar a resistência, ou a gente pensa em fazer URI, ou pensa em fazer rolar. Turminha, para achar a resistência ali AB, eu não consigo fazer URI porque eu não sei a DDP entre A e B. Professor, mas não é essa aqui, 10 a menos 2? Não, não, não. 10 a menos 2 é DDP entre B e C, pessoal. Entre A e B eu não sei, né? Mas... Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? eu sei o tamanho dele, que é 30. E o texto fala que o fio é todo homogêneo, ou seja, ele é feito do mesmo material e ele tem a mesma espessura, ele tem a mesma área. A mesma área, né, gente? Então, moçada, a gente vai brincar e fazer o quê? A gente vai brincar com a rolar. Moçada, nós vamos achar agora quem? A resistência AB, que é a mesma da resistência CD. Por quê, gente? Porque a hora que você olha para o AB e para o CD, eles têm a mesma área, o mesmo material e têm o mesmo tamanho, né? O que eu vou fazer, gente? Mil maneiras de você escrever isso. Acho que o jeito mais legal que você pode fazer é assim, ó. De acordo com rola, como os... Vou fazer aqui assim, gente, ó. Só para dar uma organizadinha. Como os fios são homogêneos, ou seja, mesmo Rho, e tem a mesma espessura, ou seja, mesma área, então a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Olha que lindo está ficando isso, gente. Como o comprimento do fio AB é igual ao comprimento do fio CD, que é 3 vezes maior que o comprimento do fio BC. Pessoal, viram isso? O AB e o coisa tem 30 e esse aqui tem 10. Então, a resistência do fio AB, que é a mesma do fio CD, é igual a 3 vezes a resistência do BC. A resistência do BC. Que isso aqui vai dar 15 vezes 10 a menos 3. Ou ver se eu posso fazer assim direto, gente. 1,5 vezes 10 a menos 2. 1,5 vezes 10 a menos 2. Pessoal, até agora tá tudo bem ou não? Então, esse cara aqui, ó, ele é 1,5, né? Ah, gente, sabe o que eu vou fazer, moçada? Como eu vou precisar somar esses negócios, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar 10 a menos 3, porque fica mais fácil da gente, porque a gente vai ter que somar. Eu vou deixar 10 a menos 3. Então, eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar 15 vezes 10 a menos 3. 15 vezes 10 a menos 3, tá? Então, assim, ó.
Esse cara aqui de cima, gente, esse cara aqui de cima, ele é 15 vezes 10 a menos 3 ohms, e esse é 15 vezes 10 a menos 3, tá? Pessoal, resumindo o que eu fiz, eu já vou voltar aqui para você ver, mas resumindo o que eu fiz, gente, a gente sabe que se a gente tem aqui um fio, moçada, esse é um fio. Esse fio, ele tem uma certa área. Ele é feito de um certo material que tem uma resistividade e ele tem um comprimento, né? Você pode usar a rola para calcular a sua resistência, né? E a gente viu que como esses fios têm o mesmo rho, a mesma área, então quer dizer que o R e o L são grandezas diretamente proporcionais, né? Como esses fios aqui têm um comprimento 3 vezes maior do que esse, então, se o comprimento é 3 vezes maior, a resistência é 3 vezes maior, você nem perde tempo. Esse é o jeito mais rápido que eu acho que a gente tem de fazer e para justificar isso, tá? Só que agora, turma, vamos ficar atento à pergunta. A pergunta não é essa. Vou terminar a pergunta aqui. A pergunta é a resistência equivalente nesse trecho desses três. Meninos, dá para vocês verem agora aqui no exercício que o I que passa em AB é o mesmo I que passa em BC, que é o mesmo I que passa em CB. Se eles são percorridos pelo mesmo I, eles estão em série I. E se está em série, eu vou somar os resistores. Então, eu vou somar as resistências aqui, né, gente? A hora que a gente vai somar essas resistências, dá um help aí para mim. 15 mexerica mais 5 mexerica mais 15 mexerica. Tá vendo? Por isso que eu deixei tudo em 10 a menos 3, vai ficar tudo mexerica, porque fica mais fácil, né? 15 mais 5, 20. 20 mais 15, 35 mexerica, tá? Que eu acho mais legal deixar em Scientific Notation. 3,5 vezes 10 a menos 2 ohms é a resistência equivalente, tá? Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita!